Fala pessoal, essa é a questão mais legal de princípio da Casa dos Pombos que eu já vi na vida. É uma questão da Olimpíada Paulista de Matemática, certo? Lá de 2004. E ela fala o seguinte: o planeta Beta Centauros é habitado por seres quadrúpedes, mas estilosos. Eles sempre usam 4 meias de cores distintas. Deixa eu grifar de amarelo, não é melhor? Os beta centaurianos gostam tanto de meias que cada um deles possui uma gaveta só para elas. Gugus, que é o ministro da matemática de Beta Centauros, ele é muito desorganizado, ele sempre perde a hora. Todos os dias, para não chegar atrasado no trabalho, ele retira desordenadamente várias meias da gaveta, que está sempre bagunçada, escolhe as que ele vai usar e deixa para colocá-las no trajeto para o ministério. A gaveta de Gugus tem sempre as mesmas meias porque nada se suja nesse planeta. Cada uma de uma única cor, vermelha, verde, azul ou branca. E ele possui 111 meias ao todo. Depois de algum tempo, ele percebeu que ele precisa tirar pelo menos 100 meias da gaveta para ter certeza de que entre elas haja 4 meias de cores distintas. Deixa eu grifar essa informação, e eu vou grifar de uma cor diferente porque essa é a informação mais importante de todo o enunciado. E isso finaliza a parte inicial do enunciado, né? A situação inicial que a gente vai ter que interpretar para se preparar para a parte final, que é o seguinte: durante um congresso, ele ganhou uma meia amarela exclusiva da grife OPM's Style, que desde então ele nunca mais tirou. Pelo menos quantas meias ele precisa tirar da gaveta para ter certeza de que entre elas haverá 3 meias de cores distintas. Então, essa informação de roxo, de fato, é a informação mais importante de todo o enunciado, né? Eu não sei as quantidades de cada cor. Eu não sei quantas meias vermelhas ele tem, eu não sei quantas meias verdes ele tem, nem quantas meias azuis e nem quantas meias brancas. A única coisa que eu sei é que ele precisa de 100 meias para ter certeza que tem 4 de cores diferentes. Com 99 não dá para ter certeza. Tem que ser 100, certo? E com isso a gente vai ter que se basear, né? Nessa informação a gente vai ter que se basear para tentar descobrir quantas meias ele vai precisar tirar para ter certeza de que tenha 3 cores, já que, né, a amarela está sempre com ele. Então ele só precisa de 3 cores para completar ali o lookinho dele. Para gente entender o que significa esse número 100 dado pelo enunciado, eu vou abrir um parêntese e vou imaginar uma situação semelhante à situação que o enunciado descreveu para gente, mas uma situação na qual a gente saiba as quantidades de cada tipo de meia. Então ele falou que a gente tem meias vermelhas, ele falou que a gente tem meias verdes, azuis e brancas. Vamos imaginar num universo alternativo, certo? Que o Gugus tem um total de 100 meias para ficar mais fácil de a gente fazer as continhas, certo? E dessas 100 meias eu tenho 50 meias vermelhas, eu tenho 20 meias verdes, 20 meias azuis e 10 brancas. Total de 100, certo? Aí vamos pensar. É um exercício de princípio da Casa dos Pombos, certo? E para a gente entender o que esses números significam, a gente sempre pensa na pior situação. Se o Gugus for a pessoa mais azarada do mundo, quantas meias ele precisa tirar da gaveta para ter certeza de que ele tenha 2 cores diferentes? Bom, uma meia, claro que não dá. 2, se ele for sortudo, ele garante, né? Na segunda retirada, pode ser que ele já pegue uma meia de cor diferente da primeira. Então vamos supor que a primeira meia que ele tirou seja vermelha. Se ele tiver sorte, a segunda meia vai ser verde. Mas se ele tiver azar, a segunda também pode ser vermelha, né? E a terceira também. E a quarta também. E a quinta também. Certo? Se ele for muito azarado, certo? Pode ser que as 50 primeiras meias que ele tire sejam todas vermelhas. E a gente só vai conseguir uma cor diferente na meia de número 51 que ele vai tirar da gaveta. Faz sentido? Então, ele precisa esgotar todas as meias vermelhas, certo? Para ter certeza de que ele vai tirar uma segunda cor. Então, para garantir 2 cores diferentes, ele precisa retirar 50, todas as meias vermelhas. Mais uma. Ele tem que esgotar essa quantidade e pegar a próxima vai ser de uma cor diferente. E repara que eu usei esses 50, que é a quantidade de meias vermelhas, não à toa. Porque a quantidade que importa para ele conseguir a segunda cor diferente é sempre
a quantidade que ele tem a mais. Porque se a gente fizesse a mesma conta para as brancas, não ia funcionar. Beleza, ele tem 10 meias brancas. Então, se ele tirar a primeira branca, pode ser que, se ele for muito azarado, que a segunda seja branca, que a terceira seja branca, que a quarta seja branca. Pode ser que as 10 primeiras retiradas que ele faça sejam só de meias brancas. Beleza. E aí, na 11ª, ele garantiria uma meia de cor diferente, concorda? Concordo. Mas, com 11 meias, nem sempre ele consegue garantir 2 cores, porque pode ser que as 11 sejam vermelhas. Então, eu sempre preciso pensar no pior caso. E o pior caso é que eu tire todas da mesma cor, e a cor que eu tenho mais meias para tirar é vermelha. Por isso que a gente precisa pensar na cor que tem a maior quantidade, que foi, no nosso exemplo, a cor vermelha. Beleza? Se eu quiser, por outro lado, que a gente tire 3 cores diferentes, o que vai acontecer? Acho que você já percebeu que a maior quantidade é a mais importante, né? Então, de novo, pode ser, se ele for muito azarado, que ele pegue todas as 50 vermelhas em sequência, certo? Então, as 50 primeiras retiradas, como ele tem muito azar, foram só de meias de uma cor só, da cor vermelha. Na retirada de número 51, ele pega uma segunda cor. Eu, de novo, vou ter que me importar com a cor que tem mais meias em sequência, que nesse caso é verde ou azul. Branca não serve. Porque, de novo, com 60 retiradas, ele pode ter só 2 cores de meias. Todas as vermelhas e todas as brancas. Ah, se eu esgotei vermelha e branca, então na retirada 61, que seria a próxima, eu com certeza vou ter uma meia de uma terceira cor. Não é verdade, professor? Não, porque de novo tem meias que tem mais, né, tem cores que tem mais meias do que branca, né? Se ele retirar 60 meias, pode ser que saiam todas as 50 vermelhas e todas as 10 verdes, e ainda tem meia verde para sair. Então, ele pode ser mais azarado do que tirar branca em sequência. Ele pode tirar verde em sequência. E aí tem mais meias para ele continuar tirando antes que saia a terceira cor. Tudo bem? Então, o pior caso possível para ele demorar o maior tempo possível para chegar na terceira cor é se eu tirar todas as vermelhas e em seguida todas as 20 verdes. Aí, beleza, eu já esgotei. Com 70 meias, esse é o máximo de meias de 2 cores que eu consigo tirar. Que é pegar e somar as 2 quantidades, né, que ele tem das 2 cores mais frequentes. 70 meias, aí é o limite, né? Aí não tem o que fazer. Na próxima retirada, com certeza vai sair uma meia da terceira cor. E se eu quiser 4 cores diferentes? Aí segue a mesma lógica, certo? Para tirar 4 cores diferentes, para demorar o máximo possível para tirar 4 cores diferentes, se ele for o mais azarado possível, é porque ele vai pegar primeiro todas as 50 meias vermelhas, depois todas as 20 meias verdes, depois todas as 20 meias azuis, e só então, depois de ele ter retirado 90 meias da gaveta, é que ele chega na quarta cor, que é o branco. Esse é o pior caso possível, né? O caso que mais demora para ele chegar na meia da quarta cor. Então, quando o enunciado, certo? Voltando agora para a situação oficial. Quando o enunciado falou que ele precisa de 100 meias para ter certeza que hajam 4 cores, né? Significa que com 99 ele não tem certeza. Existe a possibilidade de, com 99 meias, a gente só ter 3 cores. E no exemplo que a gente viu, acho que ficou claro que essa pior possibilidade é considerando as 3 cores de meias, né? Das quais ele tem a maior quantidade de meias. Então eu vou ter que meio que criar uma ordem decrescente de quantidades, que nem a gente fez aqui, vermelho primeiro, verde e azul empatado e branco no final. Vou ter que colocar uma ordem decrescente de cores para a gente conseguir enxergar melhor o que significa esse 100 que ele falou. E nesse ponto é importante você entender que qual é a cor que ele tem mais meias é completamente irrelevante para como a gente está construindo o problema. Se eu tivesse, no meu exemplo, colocado que ele tem 50 meias brancas e 10 vermelhas, nada mudaria nas contas que a gente fez, concorda? Então, qual é a cor mais frequente na gaveta dele e qual é a cor menos frequente é completamente indiferente. Esses nomes de cores estão aí só para ajudar a gente a enxergar a situação. Mas o que importam são as quantidades e não qual é a cor
né, da qual ele tem mais meias. Já que qual é a cor não importa, eu vou escolher uma ordem de cores, né, para a gente decidir criar essa ordem decrescente de quantidades. Mas, de novo, qual é a ordem que você escolhe é indiferente para a resolução do problema. Vou usar a mesma ordem que a gente usou ali. Eu vou supor que o número de meias vermelhas seja o maior de todos. E que em seguida vem as verdes. E que em seguida vem as azuis. E por último, venham as meias brancas. Vou também colocar que o número de meias vermelhas tem que ser maior, mas pode ser igual ao número de verdes, porque pode rolar empate. Nada no enunciado diz que as quantidades de meias de cada cor são todas diferentes. Então pode ser que sejam iguais, né? Vou considerar aqui que sejam iguais. Como a gente viu no nosso exemplo, certo? Quando ele fala que ele precisa de 100 meias para garantir a quarta cor, quer dizer que entre essas três cores, né, das quais ele tem a maior quantidade de meias, entre essas três eu tenho 99 meias. Se ele tiver 99 meias entre vermelha, verde e azul, pode ser que 99 retiradas, se ele for muito azarado, ele pegue meia só dessas três cores. E só na 100ª retirada que ele pegue alguma meia branca, certo? Beleza. Se tem 99 meias, vermelhas, verdes e azuis, e ele tem 111 meias no total, pô, então as outras meias, né, do 99 até o 111, são brancas. E 111 menos 99 dá 12, o que significa que a quantidade de meias brancas que ele tem é 12. Legal. Aí entendemos, interpretamos, anotamos tudo que podia ser anotado, certo? Desse pedaço inicial do problema. Vamos para a parte final. Ele ganhou a meia amarela da grife OPM's Style, certo? Nunca mais ele tirou essa meia. Agora ele só precisa de 3 cores diferentes para terminar de se vestir. Se ele for muito azarado, quantas retiradas ele vai precisar fazer para garantir essas 3 cores diferentes? É exatamente o exemplo que a gente viu aqui. Para garantir 3 cores diferentes, ele tem que pegar todas as meias das 2 cores mais frequentes na gaveta dele e só então, na retirada seguinte, que ele consegue garantir que vai aparecer uma terceira cor. Isso significa, dentro da lógica do problema que a gente estabeleceu, certo? Que ele precisa pegar todas as meias vermelhas e verdes e só depois de pegar todas as meias vermelhas e verdes é que ele consegue ter certeza que na próxima retirada, certo? Vai sair uma meia que é azul ou branca. Mas o problema aqui é que eu não sei quantas meias vermelhas e verdes ele tem ali. Eu sei a quantidade de brancas, mas eu não sei. Nem vermelhas, nem verdes, nem azuis. Então, de novo, a gente tem que pensar no pior caso, certo? E o que a gente sabe da posição relativa de quantidade de meias entre as cores é que essa ordem que a gente estabeleceu é uma ordem decrescente, certo? Ou pelo menos não crescente, certo? Pode ser que, como a gente comentou, haja empate entre essas quantidades. Se houver empate, né, qual que é a menor quantidade de meias azuis que ele pode ter? Pensa sempre no pior caso. Bom, se o número de vermelhas é maior do que ou igual ao número de verdes, que é maior do que ou igual ao número de azuis, que é maior do que ou igual ao número de brancas, que é 12, dessa parte final da sua expressão, a gente consegue claramente perceber que o número de meias azuis tem que ser maior do que ou igual a 12. Então, o pior caso, que é a menor quantidade de meias azuis que ele pode ter, é 12, certo? De modo que, entre meias vermelhas e verdes, o máximo de meias vermelhas e verdes que ele pode ter é 87. 99, que é a soma dessas três cores, menos 12, que é o pior caso da azul. Então, sobra 87 entre vermelhas e verdes, e aí, o mínimo de meias que ele teria que tirar para ter certeza que saiu uma cor, uma terceira cor, é 87, esgotando vermelho e verde, mais 1, porque aí na próxima retirada sai uma cor diferente de vermelho e verde. Portanto, a quantidade desejada pelo enunciado é 87 mais 1,
que é 88. Beleza? Problema muito interessante, certo? Que trabalha com o princípio da casa dos pombos, que precisa que você entenda esse esquema de que a gente tem que ir da maior quantidade para o menor, e ainda, né, que eu preciso pensar no pior caso, e o pior caso, a menor quantidade de meias azuis que ele pode ter é 12, porque o pior caso é quando empata com a quantidade de brancas. Beleza? Espero que você tenha gostado desse problema, né, da explicação, tanto quanto eu gosto dele, né? E a gente se vê na próxima. Até mais.